Mais uma vez os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós iniciaremos a segunda parte do nosso livro 5, que trata das duas disciplinas, a antropologia e a angelologia. Então hoje é a segunda parte, é a angelologia. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos nessa noite, por podermos mais uma vez chegar à tua casa e aqui estudar, aprender a tua palavra. Peço a Deus que o Senhor nos ilumine, nos dê sabedoria, compreensão da tua palavra, também a cada um dos alunos, teus filhos, que possamos aqui desfrutar de um momento precioso de comunhão e de aprendizado. Aqueles que estão a caminho, traga-os em paz e que aqui juntos possamos crescer no conhecimento e também na graça do Senhor sobre as nossas vidas. Nós te louvamos também pelos alunos à distância, tanto de perto quanto de longe, que estão acompanhando a aula, que o Senhor os abençoe de uma forma especial, no nome de Jesus, a Ti nós oramos, amém. Angelologia, então, é o assunto. Abra aí na introdução dessa parte do livro, que é a página 35. Página 35. Nós, então, a partir de hoje e na semana que vem, nós vamos estudar este assunto. E aí, nós temos aí, além da introdução, que é uma apresentação da doutrina dos anjos, né, a angelologia. Hoje falaremos sobre a origem, a natureza e também o caráter dos anjos. Havendo tempo, eu creio que dará, falaremos também o capítulo 2, dessa parte, que é a missão dos anjos. E na semana que vem, então, concluindo este livro, trataremos sobre as diferentes categorias de anjos e essa parte aí mais belicosa, delicada, que é sobre Satanás e os demônios, visto que também eles, como seres angelicais, como foram originalmente criados, eles então são estudados nesta parte aqui da teologia sistemática. Vamos lá, introdução, angelologia. Eu até coloquei aqui um slide, antes da gente falar aí a parte da introdução, que a grandeza e a complexidade do mundo angelical são suficientes para despertar em nós o desejo de estudá-lo. Mas, além disso, tal estudo deve aumentar o nosso senso da glória de Deus. Por que eu começo com esta apresentação deste slide? Nós vamos entrar agora numa seara, em se tratando da angelologia, nós vamos entrar aqui numa seara que ela desperta muito interesse, muita curiosidade. A Bíblia fala bastante sobre os anjos, naturalmente que a base do nosso estudo da angelologia é a Bíblia Sagrada, mas além dos registros bíblicos sobre o mundo angelical, existem muitas experiências, algumas fidedignas, totalmente verdadeiras, outras fantasiosas, algumas experiências fruto meramente da imaginação humana, e nós devemos caminhar sobre um terreno sólido, e a estrada sólida para nós avançarmos no conhecimento desta doutrina é a Bíblia, de maneira que eu já antecipo, tanto quanto em outras disciplinas que versam além do conteúdo bíblico, lida também com experiências pessoais. Então eu devo avisar, a gente vai ficar restrito ao que a Bíblia diz. Sempre tem um ou outro, mas eu tive uma experiência, eu tive um sonho, eu tive uma visão, eu conheço alguém que com ele foi assim, assado. Bom, as experiências pessoais eu não vou aqui julgá-las, não vou dizer que são verdadeiras ou não são. Para o estudo da teologia, a nossa fonte é a Bíblia. E aí eu já apresento aqui que este assunto, ele é de uma grandeza e de uma complexidade muito grande e desperta em nós interesse de estudá-lo. Mas o estudo da angelologia jamais, nunca, em hipótese alguma, deve nos levar a
ter qualquer tipo de interesse em adoração a anjos, idolatria a anjos. Pelo contrário, quanto mais conhecemos a forma como Deus se relaciona com os homens, com toda a criação, quer seja até com os anjos, isto deve aumentar o nosso senso da glória de Deus. Tudo aquilo que nós vamos falar sobre os anjos não deve despertar em nós qualquer tipo de desejo de adoração aos anjos. Pelo contrário, deve dirimir, deve anular completamente qualquer pensamento idolátrico em relação a anjos e deve aumentar o nosso desejo de glorificar a Deus. Vamos lá então, angelologia, do grego angelos, que é a palavra cujo significado é mensageiro ou enviado, e a palavra já conhecida logia, que trata do estudo ou tratado. Em suma, angelologia é a parte da teologia sistemática que se dedica à doutrina dos seres angelicais, angélicos, incluindo-se nesta doutrina não somente o estudo da origem, função, classificação, caráter dos anjos eleitos, mas também a gênese, ou seja, a origem e o destino final dos que se rebelaram contra a ordem estabelecida pelo Todo-Poderoso. Referimos-nos, é claro, ao diabo e seus anjos. Perceba aí, a gente já usou uma expressão aqui, anjos eleitos. Daqui a pouquinho nós vamos entender por que a Bíblia usa para os anjos a expressão anjos eleitos, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor. Mas, além de estudarmos sobre os anjos eleitos, estudaremos também sobre aqueles que se rebelaram contra a ordem estabelecida por Deus. Estamos então nos referindo aqui ao diabo e seus anjos. Há teólogos, porém, que preferem estudar ambos os grupos em duas partes distintas, ou seja, ele separa os anjos eleitos dos rebeldes, e aí os estuda em partes distintas. Neste caso, Satanás e seus anjos são acomodados na parte que recebe o nome de, qual nome está aí? Demonologia, ó, que nome, demonologia. Referimos-nos, é claro, demonologia, isto é, estudo dos demônios. Eu tinha um amigo, você deve conhecer também aqueles que gostam de usar umas palavras assim que às vezes ele mesmo não sabe o que ele está falando, mas ele acha a palavra bonita e gosta de falar, né? Eu tinha um amigo que, quando ele fazia oração para expulsar demônio, ele repreende: Senhor, eu repreendo agora todas as obras demonológicas e luciféricas. Eu falei: rapaz, isso aí eu gostei, hein? Não sei o que é não, mas esse negócio de demonológicos e luciféricos é um negócio assim, né? Acho que até o diabo falou: eu vou sair aqui, falou tão bonito que eu vou me retirar. É óbvio, eu estou brincando aqui, é claro que o diabo não... Mas eu sempre me lembro, quando eu for falar aqui de demonologia, eu lembro dessas orações que ele costumava fazer, repreendendo as forças demonológicas e luciféricas. Guarda aí para a próxima vez que você se deparar com um demônio, você usar essa expressão. Aí depois você vê o que acontece e conta para a gente aqui. Então, a demonologia é o estudo sobre os demônios, Satanás e os demônios. Contudo, em nosso estudo aqui, nós na Escola Teológica Shema, em nosso estudo sobre os anjos, seguiremos a primeira linha. Qual é? Nós vamos juntar todos eles num único grupo de interpretação, analisando o que a Bíblia fala sobre Satanás e os demônios dentro da angelologia. Por que eu vou fazer isso? Porque a gente está estudando sob a perspectiva da origem. Ou seja, Satanás e os demônios, na sua gênese, na sua origem, eles foram criados como anjos bons. Então a gente vai estudar sobre a perspectiva original. Então, na origem, na criação, na gênese ele se transformou em Satanás e os seus asseclas em demônios porque eles contrariaram a origem. Nós vamos estudar sobre a perspectiva original, por isso estamos acomodando aqui Satanás e os demônios dentro da angelologia. Embora eles não sejam mais parte deste corpo de seres bons,
mas originalmente assim foram criados. Então, por essa razão, nós vamos estudá-lo aqui, dedicando, é claro, aí o último capítulo deste nosso material para abordarmos exclusivamente o assunto sobre os anjos rebeldes, os demônios. Diante do estudo sobre os anjos, convém lembrar que a Bíblia é a fonte que nos dá conhecimento sobre essa importante doutrina. Olha, para que vocês tenham aí uma ideia. O Antigo Testamento menciona os anjos 108 vezes, enquanto o Novo Testamento fala 165 vezes sobre eles. Se a gente fosse aqui falar meramente em números, né, fôssemos dedicarmos aí apenas quantitativamente, está claro que o Novo Testamento fala mais sobre anjos do que o Antigo Testamento, apenas em números absolutos. Se nós fôssemos traçar então um comparativo proporcional, se a gente fosse tratar um percentual proporcional, o volume de material bíblico contido no Antigo Testamento em comparação ao volume de material bíblico do Novo Testamento, e a quantidade de vezes que os anjos são falados no Antigo e a quantidade de vezes que os anjos são falados no Novo, isto deixa ainda mais claro que os anjos são mais falados, tanto quantitativamente quanto proporcionalmente ou percentualmente, no Novo Testamento. Por que eu estou destacando isso? Porque às vezes parece que falar de anjos era algo restrito à antiga aliança, ao Antigo Testamento, e que no Novo Testamento não acontece mais. Olha só, apenas aí quantitativamente o Novo Testamento é mais. Se nós formos traçar aí então percentuais ou esta proporcionalidade é mais, então nós vivemos a realidade do Novo Testamento, estamos debaixo da égide do Novo Testamento, e o mundo angelical é uma realidade ainda em o Novo Testamento, na Nova Aliança, dispensação sobre a qual estamos nos relacionando com Deus. Então é uma realidade, precisamos entender, precisamos estudar, conhecer o que a Bíblia fala sobre este assunto, porque não é um assunto alheio à nossa realidade. Estou mostrando aí para vocês pela Bíblia. A doutrina da Bíblia sobre esse assunto é bem clara. Deus, o grande Criador que a todos dá a vida e a respiração, criou na terra algumas formas distintas de vida, isto é, a vida vegetal, a vida animal e a vida humana. Criou também os anjos com vida eterna, para habitarem nos céus. Todos os crentes sempre acreditaram na existência dos anjos. No tempo dos primeiros cristãos, ou seja, na era apostólica, os anjos eram personagens bem conhecidos e algo até, de certa forma, natural, pois apareciam com frequência. Mas como os saduceus nos dias de Jesus não acreditavam na realidade dos anjos, também em nossos dias muitos não creem que eles sejam uma realidade. Os espíritas ensinam que os anjos são apenas um grau de perfeição que as almas dos homens poderão alcançar através de supostas reencarnações. Isso aí já é ensino de origem espírita. Estamos aqui apenas pontuando para que vocês saibam. Os espíritas vão dizer que anjos são seres humanos que depois de mortos desencarnaram. Se eles já evoluíram na sua primeira passagem pela terra, eles já viram anjos. Se não evoluíram a ponto de se transformar em anjos, reencarnam como homens para poder continuar o processo de evolução até atingir o status de um ser angelical. Isto é a doutrina espírita, estou apenas aqui pontuando. Nós vamos ver pela Bíblia que não há esta fase, né? E seria uma fase, a pessoa passa pela fase humana e depois atinge a fase angelical. Não existe isso. Deus criou os homens como homens e criou os anjos como anjos. Não é que criou, aqui não tem teoria da evolução de homens para anjos, né? Como a gente desmistificou semana passada, jogou por terra a tal teoria da evolução. Aliás, semanas anteriores, a teoria da evolução, que o homem evoluiu de seres
inferiores, como por exemplo o macaco, até chegar a ser homem. Também isso não acontece em relação a anjos, terem sido criados homens e morre, volta até chegar a ser anjo. Não, foram criados por Deus da forma como são, tal qual os homens foram criados por Deus como são. Claro, tendo aí o caso do pecado, tanto na esfera angelical quanto na esfera humana, levado tanto anjos como homens para longe daquilo que originalmente foram por Deus criados. Isso aí a gente sabe também, não é nenhuma novidade. Então os espíritas ensinam dessa forma. Enquanto isso, há outros que chegam a dar muita ênfase aos anjos, preocupando-se com visões, ou pior, rendendo culto a esses seres criados. Tudo isso nos faz ver o valor do conhecimento a respeito do ensino bíblico sobre os anjos, tanto para não desprezar e nem para dar uma ênfase excessiva, demasiada, além daquilo que a Bíblia dá. O conhecimento nos faz ter o equilíbrio bíblico que devemos ter, nem desprezando, nem supervalorizando. Existe aí uma supervalorização dos seres angelicais. Os irmãos há de convir, não é em todos os lugares, graças a Deus, mas existem igrejas cujo o nome da igreja enaltece anjo, Templo dos Anjos. Já ouviram falar de igreja com esse nome? Templo dos Anjos. Tem isso daí. Já vi, se você buscar na internet, então você escandaliza. Já vi falar até de puleiro dos anjos, tratando o anjo como se fosse o quê? Puleiro é o quê? Lugar de quê? De galinha, né? Eles ficam lá pendurados durante o culto. Puleiro dos anjos. A gente ouve falar, às vezes vê aí na internet, ou tem até o desprazer de estar presente em reuniões em que se fala, ó, irmão, Jesus está aqui, Jesus está entre nós, e grilo, né? Gri, aí de repente, ó, irmão, o anjo acabou de entrar pela porta, aí, irmão, não segura mais ninguém, é cadeira voando, é crente sapato, falou no anjo, o negócio funciona, né? Tem pregador que já usa essa artimanha, ele prega, se a palavra não funcionar, o plano B é dizer que tem anjo, anjo no ventilador, o anjo ali, o anjo aí, olha aí se não funcionar o plano A, Bíblia, esses camaradas aí que não tem compromisso com nada, vai para o plano B apelativo, quer dizer que, ó, irmão, estou vendo um anjo aí, ali, lá, colar, e vai por aí afora. Então a gente tem que ter cuidado, e o principal cuidado é ter o conhecimento bíblico. O que a Bíblia diz sobre isso? Aí a gente não vai cair nessas esparrelas, nessas armadilhas, em alguns casos até brincadeira de mau gosto quanto ao assunto. Então, esse importante assunto, como já dissemos, estudaremos em duas partes distintas. Primeiramente, meditaremos sobre os anjos de Deus, a missão deles, tanto nos céus como na terra. Na segunda parte, estudaremos a rebelião de Lúcifer, o ex-querubim ungido contra Deus, e com ele, junto com os anjos que o acompanharam, foram expulsos do céu. Veremos também como Satanás, assistido, ajudado por incontáveis demônios, se apresenta como o adversário capital de Deus e de toda a humanidade, e como no final será derrotado e lançado na perdição eterna, lago de fogo e enxofre. Comecemos então por estudar a origem, a natureza e o caráter dos anjos de Deus, também chamados de anjos eleitos, também conhecidos como espíritos ministradores. Antes de prosseguir, vamos aí a essas duas perguntas, aprendendo um pouco mais. Vamos lá, estamos aí na página 37, aprendendo um pouco mais. Qual o nome da matéria que se dedica a estudar exclusivamente sobre Satanás e os seus anjos? Aquele nome bonito aí que a gente falou aqui, para não falar o contrário, Demonologia. É isso aí mesmo, demonologia. Até que ver se eu escrevi certo. Demonologia. Estuda acerca dos demônios. Se for estudar exclusivamente sobre... Quem sabe sai daqui alguém desejou se especializar nessa disciplina. Eu
Irmão, não sei se vocês sabem, tem não sei, agora não sei dizer se ela é teóloga, se ela é pastora, o que é? Escritora, o nome dela Rebecca Brown. Ela escreveu vários livros, mas 2 se transformaram em best-seller. Um deles, chamado, o título do livro, A Divina Revelação do Céu. O outro livro, A Divina Revelação do Inferno. Já ouviram falar? Estou vendo o pessoal sinalizar, já ouviram falar desses livros? A Divina Revelação do Céu, e ela escreveu também A Divina Revelação do Inferno. Segundo ela, não estou apontando para mim, né? Mas é segundo ela foi arrebatada ao céu, e aí escreveu o livro baseado na experiência que ela teve, intitulou A Divina Revelação. Segundo ela recebeu uma revelação divina sobre o céu e escreveu lá, neste livro, a experiência dela de arrebatamento ao céu. E, ainda segundo ela, também foi arrebatada ao inferno. E Deus lhe mostrou algumas coisas acerca do inferno, e quando ela voltou, ela escreveu a Divina Revelação do Inferno. Tanto um quanto o outro venderam bastante, mas pasmem, a Divina Revelação do Inferno vendeu pelo menos 20 vezes mais do que a Divina Revelação do Céu. O pessoal tem mais interesse em saber desse assunto aqui, de demônio. Parece brincadeira, mas é verdade. Vendeu muito, mas muito mais a tal da Divina Revelação do Inferno do que a Divina Revelação do Céu. Segunda pergunta: que nome se dá a... Isso aí não falei aqui, mas vamos ver se os irmãos constroem aí o pensamento. Que nome se dá a excessiva ênfase aos anjos, que chega a levar até mesmo a adoração destes seres, dos mesmos? Não falei aí, mas para vocês acrescentarem, é angelolatria. Isto é um pecado, né? Angelolatria, adoração aos anjos. Angelolatria. Vamos lá. Virando a página, vamos ao capítulo 1. Vamos falar sobre a origem, a natureza e o caráter dos seres angelicais. Primeiro, origem. Primeiro ponto aí, a origem dos anjos. Os anjos são seres celestiais que Deus criou no princípio, antes da catástrofe que tornou a terra sem forma e vazia. A Bíblia diz: nele quem? Em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Colossenses, não é? Capítulo 1, versículo 16. Eu sei que hoje em dia, quando a gente fala de principados e potestades, a gente já tem logo em mente demônios. Poxa, principado e potestade foram criados por Ele, demônios. Principados e potestades, a gente vai ver, eu acho que não na aula de hoje, mas na semana que vem, na verdade está se referindo em hierarquias. Principados são príncipe, potestade, até esse termo aqui, tronos, isso tem a ver com hierarquia. Dominações são hierarquias angelicais. Quando nós formos ver as categorias de anjos e as hierarquias, nós vamos ver, por exemplo, arcanjo, querubins, serafins e etc. O que aconteceu é que quando Satanás foi expulso do céu, e com ele uma terça parte dos anjos, ele estabelece no mundo demoníaco as hierarquias.
porque ele é um copiador de Deus. Todos sabem disso. Aliás, o desejo dele era ser como Deus. Como ele foi expulso do céu, ele estabeleceu um reino que fosse comparado ao reino de Deus. Então ele estabelece as hierarquias demoníacas semelhante às hierarquias angelicais que existem no mundo celestial. E aí a gente fala principado, potestade, você já imagina de imediato os demônios. Na verdade, isso trata-se de mais uma cópia que Satanás ele faz das hierarquias do mundo angelical. Então, como Deus tem as suas hierarquias, estou falando aqui no mundo angelical, existem os anjos em categorias de principados, existem os anjos como anjo principal, arcanjo, querubim, etc. Satanás vai copiar este modelo hierárquico no mundo demoníaco. Então, quando originalmente foram criados em Jesus para a glória de Jesus. Claro que depois que eles se rebelam, eles vão trabalhar hierarquicamente em função do seu príncipe, em função do seu líder maior, Satanás. Então, só para que não haja confusão aí, o texto bíblico fala, eu vou tornar a ler, nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, estamos falando na origem, não pense aí depois da queda, estamos falando na origem. Sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. Os anjos foram criados pela palavra de Deus, mandou e logo foram criados. Salmo 142, verso 2 e verso 5. Os anjos são chamados o exército de Deus. A Bíblia diz: tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. Uma referência clara aqui aos seres angelicais. Os anjos são criados e não gerados. O que isso quer dizer? Deus criou cada anjo individualmente. Quando Daniel, por volta de 534 a.C., mencionou o número dos anjos que ele presenciou em sua visão, disse que eram milhares de milhares e milhões de milhões. E quando o apóstolo João, mais de 5 séculos depois, mais de 500 anos depois, lá na ilha de Patmos, ele teve a visão dos anjos, ele revelou o número deles também como milhões e milhares de milhares. O que a Bíblia está nos informando ou querendo nos dizer com esta informação? Que os anjos foram criados e não gerados. Eles não procriam, eles não geram. Diferente do homem, que Deus criou uma matriz e ordenou que procriassem, gerassem, enchesse a terra. E aí está aí, tirando os que já morreram, já passaram, já viveram nessa terra pelos milhares de anos que ela existe hoje, contabilizam-se mais de 7 bilhões, porque geram, procriam a partir da matriz Adão. Os anjos não foram criados e a eles dada a ordem de procriar, de gerar, de se multiplicar. Não. A quantidade que foram criados é a quantidade que existe. Eles não se relacionam como os homens, homem e mulher, para procriar. A gente vai ver isso com mais detalhes, já sabemos, a Bíblia diz, não casam, não se dão em casamento, não geram, mas estamos aqui estudando, então estamos dando esses pontos aí. Da forma ou em quantidade que foram originalmente criados, é a quantidade que existe. Você perceba, quando a Bíblia fala da rebelião, 1/3 dos anjos terem se rebelado, Deus poderia fazer o seguinte: não, então vou criar aqui mais uma quantidade para que haja uma superioridade ainda maior em relação àquele grupo que se rebelou. Não houve necessidade. 1/3 foi, 2/3 ficaram e Deus não criou mais, aumentou a quantidade. Não há relato bíblico disso, até porque não parece haver nenhuma finalidade para tal. Até porque também não houve surpresa da parte de Deus quando a rebelião aconteceu, para que depois Deus tivesse que fazer um plano B, um arranjo, aumentando a quantidade de anjos criados. Não. Então, foram criados e eles não são
gerados, ou seja, não procriam, não aumentam em quantidade. Estamos falando aqui da origem. Qual é a origem dos anjos? Criado por Deus, criado em Jesus, para a glória de Jesus, segundo a palavra. Em que momento? Antes da fundação do mundo, aliás, ainda antes da terra original, da queda, da destruição, da reconstrução. Quem tem acompanhado conosco aí desde o início, conhece todos esses pontos que a gente já estudou aqui. Vamos falar da natureza então dos anjos. A gente começar a entrar nas partes aí polêmicas, dar uma embranquecida mais no cabelo, começar a sair fumaça pelos ouvidos. Estão preparados? Então vamos lá, vamos entrar nas polêmicas, né? Se não tiver polêmica não tem graça, né? Você gosta, né? Os anjos são seres espirituais. Os anjos foram criados com um corpo espiritual. Olha o que a Bíblia diz na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Há também corpo espiritual. Quando se fala dos homens, diz-se que são carne, ou seja, corpo humano, corpo físico. Os anjos não possuem um corpo material, mas um corpo espiritual, que é acompanhado de luz e de glória celestial. É por isso são chamados de quê? Filhos de Deus. Falei que ia ter polêmica, chegamos a ela aí, ó. Filhos de Deus. Deixa eu beber água agora. Existem escalas também de glória, assim como as hierarquias angelicais. Existem as escalas de glória. Então os anjos foram criados com um corpo também glorioso, brilhante, reluzente, e existem as suas escalas dentro das suas hierarquias. Mas eles foram criados por Deus, mas a Bíblia os chama de filhos de Deus. A gente já falou sobre as classes de filhos de Deus. Os seres humanos, na verdade, são criatura, foram criados. Israel é chamado de filho de Deus por eleição. Deus elegeu, um ato soberano de Deus, elegeu Abraão e sua descendência, e tem a descendência de Abraão, o povo hebreu, a nação de Israel, como filhos de Deus. Jesus é filho de Deus. Quem se lembra por qual razão? Jesus é filho de Deus por geração. Unigênito, único gerado, geração. Israel, eleição. A igreja, adoção. Fomos adotados, somos filhos de Deus por adoção. Os anjos, é por isso que nós temos aí o título também, anjos eleitos. Deus os criou e os elegeu também como seus filhos, como criaturas, tal qual os homens, criaturas, mas Deus os elegeu para ser seu filho. Adão também é filho de Deus, embora tenha sido criatura, mas Adão é chamado de filho de Deus, porque foi o único que Deus se envolveu diretamente no ato da sua criação, lá no Éden. Então nós temos que entender esses termos, filhos de Deus, como são aplicados a Israel, a Jesus, aos anjos, aos homens, à igreja, etc. Eu tinha pulado isso aqui quando falamos da origem dos anjos, mas a gente já tinha pontuado aí. Foram criados no passado remoto, tinha esquecido de apresentar esses slides, criado pela palavra, Cristo é o centro de toda a criação. Tá, chegamos aqui na natureza, criaturas, espíritos, são imortais. Quero destacar aqui o imortal, depois eu vou explicar também. E já falamos do número aí, são numerosos, milhares de milhares, milhões de milhões. A natureza, ainda falando da natureza dos anjos, são espíritos, o corpo dele é um corpo espiritual, não possuem corpo material, por isso não são visíveis. Não é demais acreditar que temos anjos. A Bíblia fala que os anjos estão ao nosso redor. Deus envia anjos para nos proteger, nos guardar. Não é, vamos dizer assim, ter um pensamento também angelolátrico, dizer que seres angelicais estão aqui nessa região em que nós estamos. Sim, estão. E por que não o vemos?
porque eles não têm corpo físico, não têm corpo material, o corpo dele é um corpo espiritual. Eles não estão sujeitos à ação da matéria. Não, essa parede não restringe a entrada, a saída, assim como Jesus, depois de ressuscitado, portas fechadas, apareceu no ambiente, de repente sumiu, não está preso à lei da natureza, à lei da matéria, à lei da gravidade, nada disso. Não estão sujeitos, não podem sofrer danos, nem serem impedidos por obstáculos materiais, um muro, uma parede, um mar, um rio, nada disso. Não sofrem a ação da lei da gravidade, não cai. Razão porque podem também se locomover com velocidade indescritível, são velozes, são rápidos no seu deslocamento, não sofrem ação aí do vento contrário. Quando o vento está a favor vai mais rápido, quando o vento está contrário vai mais devagar, tem nada disso, não tem esses impedimentos nenhum, mas não estão sujeitos a essas leis. Por quê? Porque essas leis são leis da natureza, para quem tem um corpo natural, um corpo material, que vive no mundo físico. Os anjos, eles são seres espirituais. Quando querem se revelar, isso, claro, quando por determinação divina, eles podem tomar forma humana, porém, não habitam no corpo do homem. Isso também precisa ser distinguido. Um anjo pode tomar uma forma humana, se Deus assim determinar. Nós temos exemplos bíblicos, vamos falar sobre eles, no Antigo e no Novo Testamento, de anjos aparecerem como forma humana, como um ser humano. Isto chama metamorfosear. O que é metamorfose? Assumir uma forma diferente da forma natural deles, da forma original. Isto é uma metamorfose. Não confunda isso com habitar em um corpo do homem. Um anjo não vai assumir o meu corpo, o seu corpo, como acontece no caso de uma possessão demoníaca, em que o demônio se apossa do corpo de alguém e fala ou age através do corpo de alguém. Os anjos, porque isso é uma atitude ilegal, tá? Eles agem na ilegalidade, os demônios, eles agem na ilegalidade, eles se apossam de corpos para poder fazer lá suas arruaças, dominar a vida das pessoas. Isto é uma atividade ilegal no mundo espiritual. Eles agem na ilegalidade, os anjos não. Os anjos não se apossam de corpo de ninguém. Alguém aí falando, profetizando, eis que eu sou Miguel. Isso é demônio, expulso que é demônio. Se falar que é um anjo que está ali no corpo daquela pessoa, só se for um anjo caído, porque já está agindo na ilegalidade. Eis que eu, Gabriel, estou falando aqui, expulsa que é demônio, está agindo na ilegalidade. Agora, ele pode assumir uma forma humana, então eles não se incorporam. Incorporar aqui é entrar no corpo de alguém. Eles podem assumir forma humana. Nós vamos ver textos aqui, exemplos com Abraão, com Jacó, vários textos aí, e no Novo Testamento também, com Pedro, levando Pedro da prisão, aparecendo a Cornélio, falando para Cornélio chamar a Pedro. A gente vai ver, inclusive, daqui a pouquinho, não vou falar agora não, você estava pensando em ir embora, você fica aí que eu vou falar muito mais coisa aí. O fato de terem sido criados essencialmente espírito, não nega a possibilidade do que eu estou dizendo aqui, de sua materialização. É a tal da metamorfose, tá? A expressão metamorfose, morfê é forma. Metamorfose é assumir uma forma diferente daquela que ele originalmente tem. Isto é, os anjos podem assumir forma material à semelhança do homem. E, repito, não fazem isso à revelia da ordem de Deus. Não é quando ele quer. Um anjo está aqui e tem anjos aqui. Não precisa sair agora também sapateando por causa disso. Fique calmo aí, fique tranquilo. Eles estão aqui, mas não pode agora simplesmente por vontade dele se materializar. Se Deus ordenar, assim o fazem. Eles são obedientes. Eles fazem isso quando por ordem divina. Deste modo, eles se manifestaram, dei exemplo aqui, Abraão, Jacó, Daniel,
Elias, para não restringir ao Antigo Testamento, Maria, Zacarias, os pastores de Belém, quando o nascimento de Jesus. Zacarias aqui me refiro ao pai de João Batista, quando estava oferecendo o sacrifício no altar do incenso. Então, olha o que diz aos Hebreus, capítulo 13, último capítulo da Epístola aos Hebreus. Não vos esqueçais da hospitalidade. Por que eu não devo me esquecer de ser uma pessoa hospitaleira? Aí o autor da Epístola diz assim: porque por ela, pela atitude da hospitalidade, alguns, não sabendo, fizeram o quê? E aí? Será que sabia que era anjo quando hospedou? Não, diz aqui, não sabendo. Hospedou um anjo, em forma de homem. Isso pode acontecer? Aqui estamos falando do Novo Testamento, aos Hebreus. Alguém pode ter hospedado um anjo sem saber que hospedou um anjo. Pode ter, irmão, pode acontecer. Pode acontecer. Tem textos na Bíblia, e a gente vai vendo aí de momentos de aflição, de Deus enviar anjos. Só que você espera que Deus vai enviar o anjo com asa, vai descer, vai te abraçar. Às vezes Deus envia alguém, você está no meio da rua, a pessoa apareceu do nada, te dá uma palavra e você nunca mais viu a pessoa. Também não estou aqui querendo espiritualizar demais, estou dizendo que isso é possível. Isto é possível acontecer. De Deus enviar um ser angelical em forma de homem, e ele vai te dar uma palavra, um consolo. Deus pode usar homens, pode usar homens, pode usar anjos, pode usar anjos. Deus pode enviar um anjo na sua casa e você vai hospedá-lo, vai lá pedir água. Eu sei que a gente está vivendo tempos difíceis, complicados, mas se você pensar isso aqui, principalmente num tempo de um passado remoto, de um andarilho está passando e pede água, alguém hospeda e ajuda e tal, e na verdade era um anjo, e Deus estava colocando aquela pessoa sob teste, sob algum tipo de prova, etc. Então, isto é possível, biblicamente respaldado. Está aí os textos. Prosseguir ainda. Dentro da natureza espiritual dos anjos. São dotados de personalidade. Olha, é algo que a gente fala bastante aqui. Falamos em pneumatologia, falamos em antropologia. Estamos falando mais uma vez aqui em angelologia, personalidade, ou seja, eles são pessoas, pessoa angelical, mas são pessoas, não são robôs, não são máquinas. Se são pessoas, portanto, como pessoas angelicais, são dotados de, olha o tripé da personalidade aí, inteligência, sentimento e vontade. Ué, inteligência? Você acha que o anjo é inteligente, sim ou não? Mais do que eu. Poxa, achei que você ia falar, não, mais do que o senhor. É óbvio que é, mais do que todos nós, né? Brincadeira à parte aqui. Sentimento, o anjo tem sentimento. Quem já leu na Bíblia? A alegria nos céus dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende. Não tem esse texto? É alegria, é sentimento. Vontade, autodeterminação. Anjo tem vontade? Mas o senhor falou aí que ele não pode fazer a vontade dele. Não fazer a vontade não significa que não tenha vontade. Eu e você temos vontade, mas nós temos que aprender a submeter a nossa vontade a Deus. O que acontece se nós não submetemos a nossa vontade a Deus? Pecamos. E aí, algum anjo já alguma vez pecou, não submetendo a vontade dele a Deus? Satanás e os demônios são o quê? Anjos que não submeteram as suas vontades a Deus, rebelaram-se contra Deus, fazendo uso da sua vontade, do seu livre-arbítrio. Tem vontade, foram criados com vontade. Eu vou perguntar agora, mas não é para responder agora não, vou perguntar agora para você pensar, daqui a pouco eu volto nessa pergunta. Será que os anjos continuam possuindo vontade, arbítrio, e por essa razão há ainda possibilidade de anjos continuarem caindo, rebelando-se contra Deus, mudando de time, vestindo a camisa de Satanás e demônios? Não responda, pense aí, depois eu volto nesse assunto.
Ainda falando da natureza espiritual, são imortais. Eu tinha falado ali atrás, vamos destacar essa expressão imortais. Eu quero aqui diferenciá-la de eterno. São imortais, não eterno. Por que dessa distinção? Como vimos, eles foram o quê? Criados. Logo, não são eternos. Dentro da concepção de que eterno é algo que não tem início nem tem fim. Então, eles tiveram início, tem começo, porém são imortais, não terão fim, assim como nós. Quando a gente fala de vida eterna, a gente está falando de uma perspectiva futura, mas nós temos origem, temos início. Você tem certidão de nascimento, tem lá dia, hora, local, etc, etc. Você tem origem, tem início, mas espiritualmente sua vida é eterna, falando dentro da perspectiva futura, ou seja, imortal. Sendo imortais e não se reproduzindo, o que acontece? O número deles permanece o mesmo, desde a criação, mesmo os que se rebelaram. 1/3? Vocês continuam 1/3, né? Se eu vou responder agora, e aquela pergunta, será que aumentou, mudou, continuou se rebelando? Bom, são seres numerosos, já apresentamos aí, a Bíblia não revela quantos são, porém deixa claro que o número deles é incalculável. Fala de milhares e milhões de milhões. São seres muito poderosos. Vamos lembrar aí principalmente das hierarquias. Tem lá o potestade, principado, tronos, arcanjo, querubim, serafim, etc. A Bíblia revela que bastou um anjo para derrotar o poderoso exército da Síria e libertar Jerusalém. Está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 35. Quem sabe a conta dos homens aqui desse exército que foram aniquilados por um anjo? Você lembra o número? 185 mil homens foram dizimados por um único ser angelical. Então, por aí você vê que eles são de fato poderosos. Não todo poderoso, mas poderosos. A Bíblia fala em anjos santos ou eleitos e anjos caídos ou demônios. Esse termo anjo eleito, ele se fez necessário depois da rebelião. Originalmente todos eram eleitos, e aí não havia necessidade da distinção, anjo eleito e anjo não eleito. Mas por causa da queda de Satanás e os demônios, aí então passou a haver essa distinção, anjos eleitos e anjos caídos. Quando a Bíblia vai usar o termo anjo eleito, é porque está se referindo àqueles que mantiveram sua condição original, permaneceram ao lado de Deus, fiéis, obedientes, etc. Deus, contudo, não criou os anjos santos e maus, assim, distintivamente. Vou criar um grupo santo e um grupo mau. Deus simplesmente criou os anjos. Os que decidiram permanecer obedientes passaram a chamar-se eleitos, santos. E os que desobedeceram passaram a chamar-se caídos, demônios. Chamados anjos caídos são aqueles que seguiram Satanás em sua rebelião. Apocalipse 12 vai falar um pouco disso, traçando aí, não é lá o momento da rebelião, não que tenha acontecido lá no Apocalipse, que vai remontar à rebelião. Chegamos aí ao ponto do filhos de Deus e filhas dos homens. Onde é que está esse texto aí? Pega a sua Bíblia lá no livro do Gênesis, capítulo 6. Vamos falar um pouquinho desse ponto aí que é polêmico. Comentaristas bíblicos debatem sobre isso. Bíblias de estudo dão as suas versões e as suas explicações para defender seus argumentos, né, para argumentar sobre as suas posições teológicas. Gênesis capítulo 6. Versículos 1 e 2 eu vou ler aqui a princípio. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se
sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, já falamos esse versículo aí, ó, não contenderá, qual é a outra tradução que tem aí? Não permanecerá, né? Ou ainda não agirá o meu espírito para sempre com o homem, não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Ok, quero me apegar especialmente a princípio, nós vamos desdobrando, mas a princípio no versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Na verdade, até o versículo 4 vai dizer assim: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Vamos lá, filhos de Deus, está se referindo a quem? Que grupo? Eu falei há um tempinho atrás, existem os filhos de Deus, os homens, os eleitos, Jesus, Israel, a igreja, os anjos. Vamos ver que grupo seria esse aqui. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Existem três posicionamentos, pelo menos três vertentes teológicas para explicar ou para dar aí as suas posições para este texto, né? Vamos ver que três posicionamentos são estes. Estamos falando de mistura, filhos de Deus e filhas dos homens. Então existem três posições teológicas para esta mescla, para essa mistura. Primeiro, a visão que trata da mistura das raças. Então são raças mistas cosmologicamente. Quando falamos do cosmos, falamos do universo. Então é uma raça angelical se misturando com a raça humana. Então nós temos uma mistura das raças, raça angelical, raça humana, fazendo essa mistura cosmológica, a mistura de anjos com seres humanos. Essa é uma visão. A segunda visão apresenta raças mistas religiosamente, ou seja, a descendência piedosa de Sete, os setitas. Quem é Sete? O terceiro filho de Adão e Eva, né? Caim matou Abel, depois foi gerado Sete. Quando Sete foi gerado, o texto vai dizer que começou a se invocar o nome do Senhor. Então a promessa de Deus ficou com a descendência de Sete e o juízo de Deus sobre a descendência de Caim. E aí nós temos então a explicação de que seria a descendência piedosa de Sete misturando-se com a mundana descendência de Caim. Então seria aqui uma mistura religiosa. Terceira visão seria essa aqui, existe, vou apresentar porque existe, mas é muito difícil você encontrar, mas existe, que seria uma visão das raças mistas sociologicamente. Seria uma mistura social. De um lado, os aristocratas despóticos já existiam naquela época, homens, vamos dizer assim, socialmente mais abastados, de uma classe mais separada, e a outra lá seria as plebeias, né? Aquele casamento da realeza com a plebe, aí dá essa mistura social.
essa aqui não vamos nem considerar para os nossos argumentos aqui. Só estou apresentando que você pode se deparar aí com uma literatura, um site e ver, e aí estou lhe apresentando então. Com qual que eu fico? Deixa eu só voltar aqui. Eu, particularmente, com a segunda. E vou aí dar os meus argumentos. Você vai encontrar a Bíblia que vai defender a primeira e vai dar os argumentos. Você vai encontrar Bíblias de estudo, né, que vai falar da segunda e ter os argumentos. Você vai encontrar sites, você vai encontrar comentários bíblicos, Beacon, Champlin, Wisby, vai por aí afora, dentre tantos outros, livros de teologia sistemática, sem conta. Um vai defender uma com bastante argumento, outro vai defender outra com bastante argumento. Eu vou lhes mostrar aqui porque é que eu acredito na visão das raças mistas religiosamente. Porque, na minha concepção, o texto está se referindo a uma mistura da descendência piedosa de Sete com a descendência mundana de Caim e não uma mistura de seres angelicais. Vamos lá. Está aqui meu argumento. Em lugar algum nas Escrituras, nem mesmo em Gênesis 6, é dito, não está explícito, dizendo que anjos casaram-se com seres humanos. Na realidade, nós temos lá em Marcos 12, 25, declarando que anjos não se casam. Mais sério ainda é o fato de que, se o problema começou com iniciativa de anjos, aqui filhos de Deus sendo anjos, nessa perspectiva, os anjos, por que é então que Deus, ao invés de enviar o juízo aí foi a inundação, foi o dilúvio, por que é que Deus não inundou o céu e ao invés disso enviou o juízo sobre a terra? É mais um ponto a pensar. Vamos começar aí, por exemplo, com a epígrafe do capítulo 6. Você que está com a Bíblia aberta, o que o capítulo 6 traz-nos aí como título, como epígrafe? A corrupção da humanidade. A corrupção da humanidade, tem alguma Bíblia que traz diferente? Corrupção geral do gênero humano. É o que traz a epígrafe. Você pode argumentar, pastor Márcio, a epígrafe não faz parte do texto original. Logo, não é inspirado. Verdade. Não estou aqui usando um argumento, vamos dizer assim, para tentar lhe convencer com uma parte não contida no original. Só estou lhe apresentando que o escritor, o tradutor da maioria das Bíblias também entende como gênero humano. Por isso coloca corrupção da humanidade, corrupção geral do gênero humano. Vamos seguir adiante. Acabei de dizer também, o juízo que foi derramado por Deus é sobre o gênero humano. O juízo vem sobre o gênero humano. Se o pecado foi cometido por seres angelicais, aí a pergunta que eu suscito aqui, por que é que Deus está punindo homens por pecados cometidos por anjos? Vocês acham que isso é justo? Seria justo? Obviamente que não. Outro sim, se esses seres angelicais estão fazendo algo que a Bíblia diz que não se deve fazer, anjo não se casa, não se dão em casamento, mas aí são demônios. Então, se é demônio, já não responde mais pelo nome Filho de Deus. Outro argumento que eu estou lhe dando. O capítulo 4 descreve a ímpia geração de Caim, enquanto que o capítulo 5 nos mostra a piedosa linhagem de Sete. Então, eu estou te mostrando aqui contextualmente. A Bíblia vai dedicar o capítulo 4 para falar da descendência de Caim. Vai dedicar o capítulo 5 para falar da descendência de Sete. E aí o capítulo 6 vai falar de uma mistura. Por que eu vou acreditar que vai falar de anjos e homens, se contextualmente nós temos um capítulo falando de uma descendência, um outro capítulo de outra, e o capítulo seguinte de uma mescla? Para mim faz sentido contextualmente, usando a primeira regra hermenêutica, que é texto fora de contexto, é pretexto para heresia. Então a gente tem que estudar o texto dentro do contexto. Eu estou contextualizando. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Dentro desse contexto só faz sentido humanos. Em Israel,
Isso aqui já é um argumento posterior, tá? Claro que a gente não falaria de Israel ainda no capítulo 6 do Gênesis, mas eu vou usar esse argumento porque, embora seja posterior, mas já reflete o pensamento divino, já reflete o caráter divino, que vai se revelar depois na nação de Israel. A separação era uma parte essencial da responsabilidade religiosa daqueles que verdadeiramente adoravam a Deus. O que teve lugar no capítulo 6, portanto, foi uma transgressão dessa separação, que ameaçou a descendência piedosa através de qual nasceria o Messias. Então, eu acredito em uma mescla da descendência piedosa de Sete com a descendência piedosa de Sete com a descendência mundana de Caim. Então, para mim aí, filhos de Deus, aqui está falando daqueles que ainda serviam a Deus. Se você voltar aqui o capítulo 5, como eu disse, quando vai falar do nascimento de Caim, é o 4, na verdade, não é o nascimento de Caim, não. Quero falar do nascimento de Sete, que é o final do 4. Capítulo 4, versículo 26. Vou pegar o 25 e 26. Capítulo 4, versículo 25 e 26. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente. E aí é sugestiva essa expressão, porque tem a ver com a promessa de Deus que da semente dela nasceria, eu estou falando aqui da semente que nasceria o Messias. Quando a semente Abel morre por um assassinato cometido pela semente Caim, agora vem uma outra semente, tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela teve um filho, chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então, depois que nasce Sete, ele vai gerando a semente dele, então se começou a invocar o nome do Senhor. Então, essa descendência de Sete é piedosa, porque Abel invocava o nome do Senhor, mas Abel é assassinado por Caim, e como se tivesse cessado esse relacionamento com Deus. E aí Deus dá uma outra semente, Sete, e aí então se começa a invocação do nome do Senhor, uma descendência piedosa. Então aqui Sete, sua descendência, filhos de Deus. Mas, irmãos, estou aqui apresentando teologicamente, biblicamente, a minha interpretação. Mas esse assunto aí, ele vai longe, viu? Essa transgressão, essa mescla das duas sementes, foi a causa do dilúvio, que veio aí na sequência. Ele destruiu o mundo impiedoso, então o juízo veio sobre homens ímpios, e quem foi preservado? O justo Noé, descendente de Sete, que ainda preservava aquela linhagem piedosa, não estava dentro do contexto da mescla, e aí através da qual então a promessa de Deus do Gênesis 3,15 foi adiante, né? Lá com um dos 3 filhos de Noé. Qual o nome deles mesmo? Você sabe o nome dos 3 filhos de Noé? E sobre qual deles veio a descendência que veio Jesus? Sem. Não é 100 de número 100, não com C, 100 com S, né? 100 com S, 100. E é por isso que se usa a expressão semita. Você já deve ter ouvido. Há um antissemitismo, perseguição aos semitas, né? Quem odeia judeu é chamado de antissemita. É por causa da descendência de Sem. Dessa descendência vai vir Abraão, a toda a nação de Israel e tal. Então, por exemplo, Hitler era um antissemita, perseguia os judeus, que é da descendência de Sem. Então é chamado de antissemitismo. Isso é crime no nosso Código Penal, o antissemitismo, perseguição aos judeus. De vez em quando aparece um outro que critica aí um texto de ódio contra um judeu, é enquadrado aí como um antissemita. Tá aqui, ó, descendência piedosa, semita, Sem. Vamos avançar?
Fechado esse assunto aí dos filhos de Deus? Amém ou não amém? Amém. Se você tiver dúvida ainda, leia a Bíblia. Aí você vai tirar suas dúvidas. Está aí, ó, o livro das respostas tem a Bíblia. Te deu os argumentos aqui. Vamos para o próximo ponto então. Falamos, aliás, antes de falar do caráter, vamos aqui, sim. A Bíblia vai falar de gigantes, mas perceba que usa o termo gigantes, e aí dentro do mesmo contexto fala de autoridades, de famosos, de homem grande no sentido de grandeza, de domínio. Por quê? Se a gente levar também ao pé da letra, pode ser que seja ao pé da letra, estatura, envergadura, compressão física, pode ser, mas se todos eles foram destruídos, por que lá nos filisteus vão tornar a aparecer? Será que mais uma vez anjos tornaram a se misturar com seres humanos e foram gerar os Golias da vida e etc, etc, etc? Não, vez por outra na história da humanidade a gente vai ver umas coisas diferentes daquilo que é o normativo. Gigante, como é que chama esse que fala do gigante lá de 6 dedos na mão, no pé? Fala que existe o tal do polidactilia, não é o nome que se dá? De vez em quando acontece. Eu já vi pessoa que tem 6 dedos no pé, em cada uma eu já vi. Quem já viu? Ai, calma aí já é outra história. Tá vendo? A gente vai para um lado, já vai para o outro. 6. Quem já viu pessoa com 6 dedos aí? Já vi. Isso fugiu do natural. A gente não vai falar de outras deformidades. O gigantismo existe. Mas se a gente for levar o pé da letra, que sempre que apareceu algo assim tem a ver com mistura de anjos e homens, a gente vai ter que admitir que isso continua acontecendo hoje, que continua acontecendo nos tempos bíblicos. Então, esse argumento aí, ele pesa a favor de quem quer defender a tese, mas ele também deixa suas brechas, que a gente teria que acreditar que isso continua, teria que ter encerrado ali, porque Deus mandou o juízo sobre eles, destruiu toda aquela turma que foi o resultado dessa mescla. Por que eles tornaram a aparecer? Aí voltaria a ficar essa questão. Vamos voltar aqui, eu tinha parado aí. Os anjos são imortais. Vou ler aqui rapidinho, a gente já falou um pouco sobre isso. Os anjos são imortais, nunca deixarão de existir. Eles também não crescem, não envelhecem, foram criados já num estado perfeito. Convém observar que o aspecto do anjo que apareceu no sepulcro de Jesus era o de um jovem, embora tenham uma existência de milhares de anos. Olha que maravilha, milhares de anos e com a cutis jovial. Que maravilha, né? Parecia um jovem. Por quê? Ele não envelhece, não cresce, não progridem, são imortais, são invisíveis. Por não possuírem um corpo material, torna-se impossível aos homens enxergar os anjos. Eles, porém, podem manifestar-se de forma visível. Tem aí vários textos. Quando eles se manifestam, movimentam-se com rapidez, está aí as referências, sobem e descem sobre a terra, o exemplo lá do sonho da escada de Jacó. Quando aparecem, podem, não é que necessitam, mas podem comer e beber, embora não tenham necessidade disso, fazendo mais como expressão de comunhão. Vamos aí ao exemplo do texto de Hebreus, hospitalidade. Se alguém age com hospitalidade, recebeu um anjo, não sabendo que era anjo, vai dar de comer, vai dar de beber, ele vai comer, vai beber, não que tenha necessidade, mas simplesmente como um gesto ali de comunhão, de afinidade, de afetividade, etc. Então, isso pode acontecer. A pessoa vou fazer um teste, isso aqui é anjo, eu vou dar água, vou dar uma Coca-Cola, se beber Coca-Cola não é anjo não, anjo não bebe Coca-Cola. Não tem na Bíblia anjo bebendo Coca-Cola. Então eu vou fazer um teste. É homem mesmo, bebeu e ainda deu um arroto. Não vai ser teste que a gente vai usar, né? Eles podem aparecer, não é que haja necessidade, pode fazer isso daí. Anjos não têm sexo. Jesus disse, quando ressuscitarem, falando dos homens, quando ressuscitarem dos mortos, não casarão nem se darão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Você lembra desse episódio? Jesus foi colocado
sob teste, né? Os fariseus, saduceus, aquela turma toda, gostava de tentar pegar Jesus numa contradição, vinham com aquelas perguntas difíceis, humanamente falando, para tentar pegar Jesus em alguma contradição, e aí estavam lá entre eles. O que foi? O que está acontecendo aí? Qual a razão desse seu cochicho aí? Não, a gente está aqui conversando, porque o senhor falou aí que a pessoa que tiver um marido, a mulher que tiver um marido, ele morre, ela está livre para casar de novo. Então a gente está criando aqui uma situação hipotética. A mulher casou com o marido, ele morreu, casou com o segundo, morreu com o terceiro, morreu com o quarto, morreu. Doido é o que casa depois, né? Quinto morreu, o sexto morreu, o sétimo é doido, né? Morreu também. Por último morreu a mulher. Ó, que situação que quando ressuscitar, ela é mulher de quem? Casou com 7. De quem que ela vai ser esposa lá no céu? Vocês lembram? Falaram isso para Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Errais que não conhecem a Escritura. A ignorância de vocês é por causa da falta de conhecimento. Esses argumentos que vocês trazem, essas situações hipotéticas, essas tentativas de criar contradições, isso tudo é por falta de conhecer as Escrituras. Vocês não sabem que no céu ninguém se casa e nem se dá em casamento? Serão como os anjos? Não se relacionam, não tem esse vínculo de, esse aqui é meu marido, essa aqui é minha esposa, esse aqui... Não tem esse vínculo. Não existe, somos todos irmãos, como os anjos, todos filhos do mesmo Pai. E aí Jesus vai dizer aqui, lá no céu, não tem isso. Então, com isso fica provado, voltando lá naquele argumento, que os filhos de Deus, que entraram as filhas dos homens, não eram anjos. Essa concepção seria errada, pois os anjos não se casam. A referida passagem que nós já vimos aqui, estou voltando a ela, faz menção do casamento misto que houve entre as filhas da linhagem de Caim, que se uniram com os filhos da linhagem de Sete, coisa que desagradou profundamente a Deus. Se tivesse feito esse vínculo, seria uma rebeldia. E se fosse rebeldia, não seriam anjos eleitos, seriam demônios. Se não fossem anjos eleitos, nem o nome Filho de Deus a eles deveria ser dado. Então, vamos falar agora assim do caráter dos anjos. Vamos falar agora o caráter dos anjos. Eu vou dar uma lida aí, mas em resumo está aqui, falando de caráter, falando da questão moral dos anjos. São obedientes, são reverentes, são sábios, são mansos, são poderosos, são santos, são características peculiares dos seres angelicais. Por exemplo, o anjo, ele é manso, não guarda ressentimento, não abriga no coração ira, raiva, ódio, até porque isso é pecado, não iria agir dessa maneira. São obedientes. Se quebrar esses princípios aqui de caráter, já deixa de ser anjo. Se perder reverência, a falta de sabedoria do anjo é revelada quando ele decide deixar Deus de lado para seguir Satanás. Já mostra a falta de sabedoria aí, é um pecado. Mansidão, poder, Deus os criou com categorias de poder, etc. Livre-arbítrio, perguntei a vocês, não sei se vocês ainda estão com a pulga aí atrás da orelha, possuem livre-arbítrio, que é evidenciado pelo fato de um grande número de anjos, fazendo uso do livre-arbítrio, o direito de decidiram seguir a Lúcifer em sua atitude rebelde, se rebelaram contra Deus. Os anjos fizeram uso do seu livre-arbítrio. Lúcifer fez a proposta, eles acharam interessante, aderiram à proposta de Lúcifer. Lúcifer, antes da queda, o termo Lúcifer, vocês se lembram disso, né? Depois da queda, já não é correto aplicar a Satanás o termo Lúcifer. Quem lembra o significado do termo Lúcifer?
portador de luz, anjo de luz. Então, ele era Lúcifer. Depois do pecado dele, transformou-se em diabo, Satanás, opositor, dragão, Abaddon, os termos que a Bíblia usa para ele aí, príncipe das trevas, etc. Então hoje é errado dar a ele o título de Lúcifer, anjo de luz. Até a oração lá do meu amigo, né, obras luciféricas, poxa, luciférica é bom, tem a ver com luz, mas ele gostava de falar um negócio difícil, até misturou coisas que não tinha nada a ver. Botou obras demonológicas e botou luciféricas aí para ficar. Então os anjos possuem livre-arbítrio. Aí eu vou perguntar a vocês: ainda possuem livre-arbítrio, sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Opa, eu gosto desse pessoal que levanta a mão para baixo assim, ó. Ele está com a mão aqui, você fala, levanta a mão, ele. Olha para onde levanta. Quem acha que não? Agora a turma que sempre ganha, quem não acha nada? É sempre a maioria. Eu não acho nada, vamos ver o que ele vai dizer aí, depois eu me decido. Irmãos, vamos lá. Dizer que os anjos não têm livre-arbítrio é dizer que foi alterado a forma como Deus os criou. Deus os criou com livre-arbítrio. Deus criou o homem com livre-arbítrio. E Deus não vai alterar como ele originalmente foi criado, nem anjos nem homens. A decisão é dos anjos. Eles decidiram pecar, uma terça parte. Os 2/3, também fazendo uso do seu livre-arbítrio, decidiram não pecar. Aí a questão que eu levanto é, eles continuam tendo livre-arbítrio, ou seja, eles podem decidir ainda hoje se rebelar? Poder, irmão, podem. Mas eu tenho absoluta certeza que não fazem. Por quê? A proposta do então Lúcifer era estabelecer um reino semelhante ao de Deus e colocar aqueles que fossem com ele numa condição superior. Já falamos sobre isso, os textos de Isaías, o texto de Ezequiel, que trata da queda, e aí a multiplicação dos teus comércios, né? O pecado de Lúcifer, comercializando cargo, posição, hierarquia. E aqueles anjos acreditaram, o seguiram, e aí viram o destino que Lúcifer e os seus asseclas tiveram, perdendo o seu principado, perdendo a sua condição original, sendo transformado em seres das trevas, sendo depois disso criado, irmão. O inferno, a Bíblia diz, o inferno foi criado para quem? Então, quando se transformou em diabo e os seguidores dele, os seus anjos, foi criado o inferno para ser destino de Satanás, né, o diabo e seus anjos. Aí os que ficou do lado de cá, agora sabedor, que se tomar a decisão de passar para o lado de lá, antes não tinha inferno, a promessa é, ó, eu vou ter um reino aqui que vai ser o melhor do que o que já existe. Você é um anjo de 5ª categoria, se me seguir vai virar um anjo de 2ª. Você é um anjo de 2ª, comigo vai ser de 1ª. Você aí é apenas o quê? Um mensageiro, aqui comigo você é principado, é potestade. E eles seguiram, depois viu no que deu ruim. Aí os que ficou do lado de cá falou, vou nada. Tem que fazer uso da sabedoria, da inteligência. Nossa condição, irmão, nós nunca estivemos no céu. E a gente segue a Deus na perspectiva daquilo que nós não vemos, mas cremos. Agora imagina seres angelicais que veem o céu onde estão, o inferno para onde Satanás e os demônios, né, pela sua rebeldia vão ser lançados. Que decisão você acha que essa turma que ficou do lado de Deus vai tomar? Se eu que sou bobo, eu sei para onde eu quero ir, imagina eles que são, como foi dito aqui, mais sábios do que eu, do que qualquer um de nós. Eles têm seu livre-arbítrio e, fazendo uso dele, continuam mantendo a decisão de estar do lado de Deus. Até o fato de decidir permanecer do lado de Deus, isto é fazer uso do livre-arbítrio. Às vezes a pessoa até pergunta, vamos aplicar o crente. Ó, irmão, depois que você vira crente, você não tem mais livre-arbítrio não, hein? Crente não tem livre-arbítrio. Irmão, até o fato de não fazer uso do livre-arbítrio é fazer uso do livre-arbítrio. Eu escolho não escolher. Você já tomou uma escolha.
Eu decido não decidir. Eu escolho que quem vai mandar na minha vida é Deus. Você já está fazendo uso do seu livre-arbítrio. Então, quando eu digo crente não tem livre-arbítrio, na verdade eu estou querendo dizer que o crente, fazendo o uso do seu livre-arbítrio, decide não fazer uso do seu livre-arbítrio. Eu sei que parece assim, meio contraditório, mas é assim que funciona na prática. Quer ver uma coisa? O crente não tem livre-arbítrio. Eu vou dizer, não tem, porque decidiu obedecer a Deus. Você conhece algum crente que se desviou? Quem conhece alguém que se desviou? Em algum momento ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uso mesmo do meu livre-arbítrio. Pegou de volta e resolveu se desviar. Se for simples assim, Senhor, eu decido, não tenho mais, e acabou, ele está ali, ó. Qualquer momento você pode alterar a sua decisão, mudar. Isso pode acontecer. Deus é que não vai mudar a forma como nos criou. Nos criou com livre-arbítrio, criou os anjos com livre-arbítrio, e assim permanece. A decisão é dos seres angelicais, tal qual é nossa. Vamos lá. O caráter dos anjos. Então, os anjos são santos, puros. Eles são cercados da glória de Deus. E quando se manifesta, aparece sempre com algo da glória de Deus. Os anjos são inteiramente sujeitos a Deus e a Cristo. Eles decidiram isso. Na sua completa submissão a Deus, eles servem como espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Os anjos se dedicam a adorar a Deus e a cantar-lhe louvores. São reverentes, pois a Bíblia nos diz que os serafins clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Enquanto faziam isso, com duas asas voavam, com duas cobriam o rosto em reverência e com duas cobriam os pés. A Bíblia declara: o exército dos céus te adora. Os anjos não aceitam para si nenhuma forma de louvor ou de adoração, pois sabem que só Deus deve ser adorado. Por isso, todo tipo de culto a anjos é totalmente errado. Os anjos usam uma linguagem própria, que a Bíblia chama de quê? A língua dos anjos. É a linguagem própria dos anjos. Os anjos possuem autoconsciência. Vamos falar agora lá, da personalidade. Eles conhecem a autoridade que Deus lhes delegou. O anjo Gabriel diz: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Você ter consciência, autoconsciência. Eu sei quem sou, eu sou Gabriel. Assisto é alguém que dá assistência, tá? É um assistente, não é alguém que fica sentado na frente da televisão assistindo. Eu fico assistindo, não. Eu sou um assessor direto. Sou assessor ali imediato da sala do trono. Quando é coisa mesmo grande, aí é para o Gabriel. Aí o Gabriel não vai mandar um outro mensageiro. Esse é o assistente direto diante de Deus. Vocês sabem quantas vezes Gabriel aparece na Bíblia? Quantas vezes o nome dele é mencionado na Bíblia? Vocês têm ideia? Vamos ver quem é bom de chute aí. Dá um chute aí pelo menos. 14? Duas? Quem vai mais? Quem vai menos? Brada aí, Ronaldo. Você está mexendo aí? Fala aí. Uma? Quem falou 4? Eu quem? Não sei onde está? Você já está fazendo curso comigo, já é a 5ª vez, né? Brincadeira. Brincadeira. Anailton, ele está por dentro. Presbítero Anailton. 4 vezes. 2 vezes para Daniel. 2 vezes para Daniel. Uma vez para Zacarias, o pai de João Batista. E uma vez para Maria, mãe de Jesus. 4 vezes. Gabriel aparece a primeira vez na Bíblia para Daniel, que estava naquele jejum, naquela oração, clamando a Deus, para que Deus desse a ele condição de entender a profecia de Jeremias. E Deus envia Gabriel e revela a ele as 70 semanas de Daniel, que vai revelar o período da grande tribulação.
E depois, numa segunda ocasião, para levar mais uma outra revelação extraordinária, que inclusive há uma batalha no céu e Gabriel fica retido para chegar até Daniel com a resposta. E aí Deus então manda Miguel com um exército de anjos para abrir caminho para a passagem de Gabriel com a resposta à oração de Daniel. E aí Gabriel vai dizer para Daniel uma expressão que você não vai encontrar também toda hora na Bíblia, não. Gabriel vai dizer assim: Daniel, eu vim porque você é muito amado de Deus. Já pensou? Porque tem uns aí que, irmão, Gabriel ali, Gabriel, vem cá, Gabriel, vem ali, Gabriel vai ali, vai. Você vê isso daí? Gabriel, bota a espada nele, Gabriel. Agora vem cá, Gabriel. Não, Gabriel, faz isso não, Gabriel. Vem. E o Gabriel fica... De vez em quando você ouve umas pataquadas dessa aí, o Gabriel para lá, o Gabriel para cá. Vai ler na Bíblia, o Gabriel 2 vezes para trazer revelação extraordinária. Depois ele aparece lá no Novo Testamento para falar do precursor de Jesus. E depois ele aparece para falar do nascimento de Jesus. E depois acabou. Tem esse negócio de vai na vigília. Gabriel hoje vai estar na vigília em Cariacica. Quem vocês quiserem. Gabriel, o pessoal bota até no banner, o Gabriel, o Miguel e não sei mais quem aí, papai. Cuidado com essas coisas aí. Olhe pela Bíblia como é que a coisa é séria. Então, 4 vezes. Os anjos possuem também autodeterminação. Eles têm livre-arbítrio. Assim como Jesus foi provado, os anjos também foram. Quando Lúcifer se rebelou nos céus, muitos anjos não guardaram o seu principado, seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação. Um grande número de anjos escolheu mostrar a sua fidelidade na submissão a Deus, e por isso são chamados de quê? Anjos eleitos. Os anjos são sábios. Poderia aqui, aí fala da sabedoria dos anjos. Não são oniscientes, mas são sábios. Os anjos são poderosos. Vou dar uma acelerada aqui, irmão, para a gente poder falar mais coisas que precisamos. Isso aqui eu já comentei. Poderosos, né? A mortandade lá do exército da Síria. Tem emoções. A Bíblia nos afirma que eles podem se alegrar. Está aí o texto, né? A alegria no céu diante dos anjos. Os anjos têm a sua habitação nos céus. A Bíblia diz do anjo do céu, etc. Os anjos são mansos, não abrigam ressentimentos pessoais, nem injuriam seus opositores. Isso é interessante, irmão. O anjo numa batalha com Satanás, Miguel. O Miguel, eu vou ler o texto para vocês na Bíblia. Está lá em Judas, penúltimo livro da Bíblia, Judas. Então você pega o Apocalipse, o livro anterior, Judas, livro de capítulo único. Não me recordo agora exatamente o versículo, mas versículo 14. Não é o... Versículo 5, 6, vou pegar aqui até chegar ao 9. Quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. 6. E aos anjos, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, como aqueles e ido atrás de outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, também estes, semelhantes, adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Olha que coisa, né? Miguel, numa contenda com Satanás pelo corpo de Moisés. Que texto aqui interessante, hein? Corpo de Moisés. Satanás queria pegar o corpo de Moisés, se conseguisse, ia transformar nele
Irmão, você pensa aí o que é a tal das Aparecidas, Conceição, que eles pegam aqui com Maria. Em cada lugar Maria tem um nome, né? Mas no final das contas é tudo a Maria, transforma naquele ídolo. Imagina o que ele ia fazer com Moisés em Israel. Embalsamar o corpo de Moisés, que já era feito naquela época no Egito. Moisés era um ex-faraó. Imagina o corpo de Moisés embalsamado para o povo de Israel adorar. Sabe quem foi que sepultou Moisés? Quem sepultou Moisés? Deus. A Bíblia fala que Deus sepultou Moisés. Deus foi coveiro nesse dia aí, ó. Pegou Moisés e sepultou. E o Satanás, cadê o corpo? Eu sei onde está o corpo de todo mundo, cadê o corpo desse aí? Deus sepultou. Agora você vai achar? Você não vai achar não. Aí o Miguel entrou em cena na contenda e não ousou proferir uma palavra de juízo contra Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda. Poderia ter abrigado uma ira no coração, remontando a época da grande rebelião, a batalha no céu e tal, mas ele é um anjo eleito, não pode abrigar ira no coração, raiva, rancor. Eles permanecem mansos, né? Guardando aí a santidade. Agora imaginem, nós temos que seguir esses exemplos. Vamos ver aí o que mais. Encerramos aqui então com estas informações sobre o caráter dos anjos. Vamos aí ao próximo capítulo. Não vai dar para falar tudo, é claro, por causa do tempo, mas vamos até onde o tempo nos permitir. Vamos falar agora sobre a missão dos anjos. Missão. Que é aos anjos determinado fazer? Qual é a missão dos anjos? Antes de falarmos da missão dos anjos, dá uma olhada aqui nos slides. Saber o que os anjos não fazem é tão importante quanto saber o que fazem. Então, vamos começar aqui pelo que não fazem, que às vezes tem gente atribuindo a anjos o que a Bíblia não atribui. Então vamos saber primeiro o que eles não fazem, e que de vez em quando você ouve um ou outro aí atribuindo o que não é atribuição de anjos. Primeiro, não são independentes, não agem à revelia de Deus. Tem livre-arbítrio? Tem. E dentro do seu livre-arbítrio escolheram ser obedientes. Então eles agem de acordo com a vontade de Deus, ou seja, não agem por conta própria, mas executam as ordens de Deus, fazem aquilo para o que foram criados, à exceção dos que se rebelaram. Estamos tratando agora aqui de anjos eleitos, os anjos que mantiveram-se fiéis. Então, nessa condição, não agem independentemente. Por isso, é bobagem dar ordem a anjo, dizer que o anjo quer fazer isso, quer fazer aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eles acatam as ordens de Deus, não fica acatando ordem nem de homens, nem tampouco as suas próprias ordens, não são independentes. Segundo, os anjos não são o quê? Doutrinadores, irmão. Você sabe que a grande parte das seitas heréticas, elas foram fundadas sob o manto de revelações, ou supostas revelações, recebidas por anjos. Vou dar um exemplo, que o fato de você ouvir como eu vou lhe apresentar vai parecer piada minha, vai parecer que eu estou inventando, de tão absurdo que é, mas não é. É literalmente do jeito que eu vou lhe dizer. A seita dos mormons, né? A Igreja do Senhor Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esse é o nome. Bonito, né? Igreja do Senhor Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Meu Deus, eu quero ser de lá. Que nome lindo. Isso é uma seita. Quem já viu essa igreja? Tem aqui em Vila Velha. Vocês já passaram lá em frente? Perto da Pimpolho, não é isso? Ali? Igreja dos mormons. A origem dessa igreja, um tal anjo Moroni, que habitou nessa terra num tempo passado, se relacionou com uma mulher, deu origem a um ser meio anjo, meio homem chamado Mormon.
Este entregou a Joseph Smith, o fundador da seita dos Mormons, uma lei que Deus escreveu em tábuas, mas que os demônios queriam levar, e então ela foi enterrada. Agora vai me fugir o nome da cidade, mas lá nos Estados Unidos da América, lá nessa cidade dos Estados Unidos da América, e aí esse anjo sabia onde estavam essas tábuas, e aí esse anjo então se apresenta a Joseph Smith, e leva o Joseph Smith para que ele pegue essas tábuas e traduza essas tábuas. Só que para traduzir essas tábuas, que está escrito em letras de anjo, ele precisava usar duas lentes, que quando ele colocasse, as palavras iam ser transmutadas lá na linguagem em inglês, para o Joseph Smith compreender e poder transcrever. O nome dessas duas pedrinhas, duas lentes, Urim e Tumim. Aí ele colocou Urim e Tumim, olhava para a placa, que estava naquela linguagem lá, ficava em inglês e ele escrevia. Só que ele não escrevia, ele ditava para outra pessoa escrever. Ele ficou por trás de um véu, como se fosse essa cortina, dizendo que estava lá com o anjo, com as lentes, lendo, e de lá ele ditava para o cidadão do lado de cá escrever o que ele estava lendo lá de lá. Quando terminou, ficou pronta a obra-prima, chamada Um Outro Testamento de Jesus Cristo, também chamado do Livro dos Mormons. Essa é a história, bonita, né? Essa é a história. Agora, olha o que diz Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Pega aí sua Bíblia, abre aí rapidinho. Anjo não é doutrinador. A igreja dos Mormons está fundada sobre essa doutrina, sobre esse fundamento. Esse anjo Mormon, o que diz aí aos Gálatas, a epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1, versículo 8, vou ler aqui, para poder captar aqui o áudio também, para quem está em casa acompanhar, quem assiste a videoaula acompanhar. Mas, ainda que nós mesmos, Paulo falando, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja o quê? Que significa maldito, amaldiçoado. E a capa do livro está lá, outro evangelho. A capa do livro é outro evangelho. Olha o versículo 9. Assim como já vos dissemos. Quando? No versículo anterior. E Paulo vai falar de novo para reforçar. Agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, maldito. Então um anjo trazer irmão, um anjo me trouxe essa mensagem. Não estou dizendo que não pode trazer, mas doutrina. Anjo não é doutrinador. Anjo não traz doutrina. Isso é tão sério, que anjo não é doutrinador. Isso é tão sério que a gente vai ver aqui. Depois eu vou até antecipar, porque talvez o tempo não dê. O Cornélio, que a Bíblia vai falar a história dele em Atos, era um homem que o coração dele era puro, era bom. Ele acreditava no Deus de Israel, agia com bondade, dava esmola, fazia orações, mas não conhecia o Evangelho. Aí um anjo apareceu para Cornélio. Ô Cornélio, as suas orações têm chegado diante de Deus. Deus me mandou aqui para te dizer isso. Deus tem recebido a sua oração. Deus tem se agradado das suas esmolas. Deus tem se agradado da sua conduta. Só está faltando uma coisa: você precisa conhecer a palavra de Deus, o Evangelho. Faz o seguinte: manda chamar Pedro, para que Pedro te ensine o caminho da verdade. Se eu sou Cornélio, falar para o anjo: mas você não já está aqui? O trabalho de eu chamar o Pedro, para o Pedro vir para me ensinar, fala você. Ao anjo: eu não posso falar, não é competência minha, não tenho essa autorização de pregar o Evangelho, de ensinar a doutrina. Só vim aqui te falar para você chamar alguém para vir te dizer. E nisso, Deus dando a Pedro lá a visão daquela manto descendo lá, os lençóis com os animais, mata e come. Pedro não come, mata e come, não come. Uma luta para convencer o Pedro na casa do Cornélio. O anjo entra na casa do Cornélio. Pedro é mais santo que o anjo, não queria entrar lá não. O anjo
é Deus recebendo Cornélio. Pedro, Deus me livre. Não, Cornélio não, pelo amor de Deus, não. Irmão, foi uma luta para Deus convencer o Pedro a ir lá. Deus falando, Pedro, mata e come. Pedro, não, Deus, pelo amor de Deus, Deus, eu sou santo, come isso não, mas sou eu que estou mandando. Não, mas não, Deus, não dá não, para mim não dá não. Olha que ponto que a religiosidade faz com a pessoa. Deus mandando a pessoa fazer. Não, a lei não permite que eu faça isso, não, mas sou eu, Deus, estou mandando você fazer. Não, mas não faço não, faço não. O que a religiosidade faz? Aí de repente Pedro acorda, chega alguém lá batendo na porta, ó, o Cornélio mandou te chamar. Pedro entendeu que aquela visão tinha a ver com Cornélio. Pedro vai lá todo sem jeito, começa a pregar, sem graça, mais ou menos a pregação tipo a de Jonas, lá em Nínive, né? E aí o que acontece quando Pedro está ali mais ou menos sem graça, aquela mensagenzinha, o fato é que o Espírito caiu, Cornélio foi batizado, falou língua estranha, Pedro, agora enroscou. Como é que eu não vou batizar em água alguém que foi batizado com o Espírito Santo? Agora eu fiquei num problema sério, e aí? Então, mas tudo isso que eu estou te contando para dizer, não era mais simples, o anjo não já estava lá? Teve que pegar uma pessoa que nem queria fazer aquilo, foi cheio de má vontade, mas não é atribuição de anjo. A Bíblia não chega a dizer que eles queriam fazer, é a vontade deles, mas e a obediência? Deus disse, a minha igreja, quem vai pregar o evangelho é a igreja, mas eles são cheios de defeito, mas eu vou usar eles, mas eles são assim, eu vou usar ele. Não, o anjo queria fazer, você não vai, quem vai são os homens, a igreja, eu vou usar a igreja. E aí anjo não é doutrinador, então se alguém vir com doutrina de anjo, sai fora, isso não é papel de anjo. Mediador, isso aqui é pior ainda, porque quando o anjo quer assumir o papel de doutrinador, ele está querendo roubar, supostamente, tá? Porque isso não acontece, os homens que falam isso, os anjos não fazem. Mas se um anjo fosse ser um doutrinador, isso implica em dizer que ele está roubando o lugar da noiva. Mediador, ele está roubando o lugar de quem? Do noivo. Não pode. Anjo nem é doutrinador, isso é responsabilidade da igreja, isso é responsabilidade. Quando usa o termo anjo da igreja, está se referindo a homem, pastor, ministério, obreiros, igreja. E mediador, Jesus. Sendo assim, é antibíblico e até afrontoso remeter uma oração a algum anjo, seja ele quem for. De vez em quando distribui papel, oração do anjo, oração para o anjo tal, oração para o anjo tal, ore a oração do anjo tal. Os anjos estão lá, me inclua fora dessa, não me bota nessa furada não, tira o meu nome desse negócio aí. Olha, irmão, a oração forte aqui é a oração do anjo Gabriel. O Gabriel está lá assistindo lá de Deus, Deus, não tenho nada a ver com isso, hein? Não fui eu que inventei isso não, hein? Estou brincando aqui, é claro que Deus sabe, mas isso é coisa de homem, isso é invenção de homem. Colocar anjo, oração de anjo, oração para o anjo tal, oração... Isso é colocá-lo em posição de mediador. Anjo não faz isso. Então, que os anjos não podem fazer, as limitações, não recebem adoração, não procriam, não são oniscientes, não conhecem os planos eternos de Deus. A Bíblia fala da surpresa deles com o Evangelho. Não são oniscientes, não conhecem o mistério da salvação, não penetram as profundezas de Deus. Isso aqui é exclusividade do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo quer nos revelar, não sabe o que está no coração dos homens, não tem essa onisciência. Então, estamos aqui vendo o que eles não fazem. O que mais? Agora o que eles fazem, tarefa deles, executam o juízo de Deus, executam os desígnios de Deus, executam a vontade de Deus, em resumo, né? Comunicam a vontade de Deus. Aí eu dou o exemplo lá, ó, as duas vezes lá, para Daniel, o 8:15, o 17, Lucas 1:19 e 28. Louvam a Deus, se alegram com a salvação dos homens. Isso aqui é o que eles fazem. Isso aqui não vou falar agora não. Vamos rapidinho aí. Vou falar um pouquinho no material, já dei uma resumida para vocês aqui o que eles fazem. Então vamos dar aqui uma acelerada pelo material. Primeiro aí, ó, glorificam diretamente a Deus. Isso é a missão dos anjos. Apocalipse 4:8 a 11.
lá nós vislumbramos os 4 seres viventes, os quais provavelmente representam a totalidade da criação vivente, em adoração incessante, exaltando e louvando a santidade de Deus. Os anjos glorificam a Deus pelo que Ele é em si, pela sua excelência. Entre os seres humanos, facilmente subestima-se a importância da adoração. Na acepção divina, é a atividade mais importante diante de Deus. Na terra, com frequência, a adoração a Deus em espírito e em verdade é algo que, como Robert Weber chama, a joia esquecida. Já os anjos não, isso é prioridade dos anjos. Adorar a Deus, isso é a primeira coisa, isso é prioridade. Depois, executam os desígnios divinos, os desígnios de Deus. Deus governa sobre toda a criação. Os anjos são mensageiros para executar a sua vontade e as suas ordens segundo o querer e propósito de Deus. Regozijam-se quando um pecador se arrepende. Está aí o texto. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. São exemplos para nós. Em que sentido? Eles nos dão exemplo quanto à obediência, adoração. Exemplos esses que devemos imitar. Muito bom. Cumprem as determinações de Deus, dando ouvidos à voz da sua palavra. Os anjos estão nas mãos de Deus e exercem sua vontade. Ele os usa de modo semelhante aos ventos e relâmpagos, diz o autor aos Hebreus, e o Salmo 104, verso 4 também. Os anjos encorajam de que maneira? Vamos ver. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, em épocas de dor, de sofrimento, de provação e de perigo, os anjos estão ao nosso lado, provendo-nos consolo e estímulo de diferentes maneiras. Em Atos 27, 23 e 24, um anjo assegurou a Paulo que este seria preservado com vida lá naquela viagem acidentada, do naufrágio. Um anjo apareceu para ele e o tranquilizou. Fizeram isso com Jesus também, apareceram para Jesus e o tranquilizaram. Os anjos estão conosco na hora da morte. Jesus ensinou que na hora da morte os anjos levam os servos de Deus para o céu. Então, isso é mais uma atribuição dos anjos. Cooperam na obra evangelizadora. Opa, de que maneira? Vamos ver aí, Eles não são encarregados de pregar o evangelho, mas cooperam de muitas maneiras. Disso temos vários exemplos no livro de Atos dos Apóstolos. Por exemplo, foi um anjo que transmitiu a ordem de Deus a Filipe para que ele fosse ao caminho da descida de Jerusalém a Gaza. Olha o trabalho, O que aconteceu com Filipe? Foi arrebatado de um lugar, levado ao outro para pregar. Por que não o anjo? Não é atribuição de anjo. Ele anunciou a Filipe o que Filipe devia fazer, mas ele não fez. B. Foi um anjo que se manifestou a Cornélio, ordenando-lhe que chamasse a Pedro, para que Pedro lhe falasse as palavras pelas quais ele se salvaria, mas ele mesmo não falou. Falou para Cornélio quem Cornélio devia chamar para falar para ele. Foi um anjo que executou o castigo de Deus sobre Herodes, um dos maiores inimigos da igreja primitiva. Foi um anjo que foi enviado para libertar Pedro da prisão, Estava lá preso, seria morto por Herodes. O anjo foi lá e libertou. Então está cooperando no avanço da evangelização, mas eles não são evangelizadores. Anjos como ministradores. A Bíblia identifica os anjos como espíritos ministradores, enviados para servir os que hão de herdar a salvação. Estão, assim, à disposição de Deus para servirem a nós, pois a Bíblia afirma que Deus dá aos anjos ordem a nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Então, Deus ordena aos anjos para nos guardar, para nos proteger, para dar livramento. É aquele carro que quase te pegou e você puxou para trás. Foi o quê? Foi uma ordem que Deus deu a um anjo para te puxar ali. Rapaz, não sei como foi, de onde veio. Foi Deus que deu ordem. Você não precisa oferecer um culto e ação de graça em nome do anjo, não. Glorifica quem deu ordem ao anjo, para te guardar, para te proteger, para te dar um livramento, etc. Por aí vai. A Bíblia revela que os anjos no céu estão integrados no atendimento às orações que sobem da terra, e eles trazem a resposta. Então eles estão interagindo aí, leva a oração, traz a resposta, mas a determinação é sempre de Deus.
Jesus falou dos pequeninos que no céu possuem anjos que os guardam. A Bíblia fala pouco sobre isso, mas se cremos em Deus, Ele então usa para a nossa proteção todos os meios que achar conveniente, e em especial aí os anjos. Então, temos aí também as ações dos anjos na escatologia, nos últimos acontecimentos, na vinda de Jesus nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Os anjos com o Senhor à frente estarão presentes. Quando o povo salvo entrar no céu, os anjos estarão presentes, assim como receberam Jesus quando voltou da terra para o céu. Os anjos serão os instrumentos da execução do juízo de Deus durante a grande tribulação, após o arrebatamento da igreja. Nós vamos estudar isso lá no Apocalipse, aliás, na escatologia, daqui a alguns livros à frente, as trombetas, as taças, as aberturas dos selos, e os anjos atuando ali para trazer o juízo de Deus. Quando Jesus vier em glória após a grande tribulação, os anjos estarão com ele. Um anjo então prenderá Satanás e o amarrará por 1000 anos, lançando no abismo. No juízo final, os anjos também estarão ali em atividade, e por toda a eternidade os salvos estarão rodeados dos santos anjos, e todos juntos louvarão e glorificarão ao Senhor Deus, ao Cordeiro que nos comprou pelo seu sangue. Então, para finalizar, dentro do horário aí certinho, voltando aqui, concernente à proteção a nós dispensada pelos anjos, a proteção dos anjos de Deus em favor do seu povo ainda hoje é uma grande realidade. Queira Deus abrir-nos os olhos espirituais para vê-los em incessante labor em nosso favor. Então os anjos estão trabalhando, estão operando, cumprindo as ordens de Deus, dando livramento, ajudando a caminhada da igreja, tirando do caminho alguns impedimentos, obstáculos para o avanço da obra de Deus, mas quem a realiza é a igreja, o Espírito Santo de Deus através da igreja. Vamos por hoje encerrar por aqui. Semana que vem vamos tratar das diferentes hierarquias de anjo. Vamos falar aí do arcanjo Miguel, dos mensageiros, querubins, serafins. Vamos falar também semana que vem, permitindo o Senhor, o último capítulo, que é Satanás e os demônios. Aí é também as hierarquias dos seres demoníacos, que Paulo trata. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas principados, malignos, potestades, hostes espirituais da maldade. Nós vamos entender um pouquinho essa hierarquia, né, no mundo demoníaco, né? Então esses aí serão os assuntos da semana que vem, permitindo o Senhor. Espero que você tenha sido abençoado por esta aula, e nós agora vamos encerrar. Peço que se coloque de pé, nós vamos orar. E não vá embora sem participar conosco ali do momento de comunhão. Tem um lanche lá atrás, é pouca coisa, mas a gente reparte, ora, multiplica. No final, se bobear, dá até para você levar para casa, hein? O milagre sempre acontece ali no final, tá bom? Vamos orar. Querido Deus e Pai, mais uma vez agradecemos ao Senhor por esta noite abençoada, por este aprendizado, pelos irmãos que vieram, pelos novos alunos que chegaram, por aqueles que têm acompanhado esta aula através da transmissão, nas diversas cidades dos estados de Minas Gerais, Maranhão, enfim, Senhor, aqueles que o Senhor tem nos permitido levar a palavra até eles através desta tecnologia. Continue os abençoando de uma forma também especial, tal qual tem abençoado a todos nós aqui presencialmente na turma de Barra Mares. Leva-nos em paz aos nossos lares, dê-nos um fim de semana abençoado na Tua presença, guardado e protegido pelos Teus santos anjos, que estão lá lutando a nosso favor, cumprindo as Tuas ordens. Nós te agradecemos por tudo, te louvamos por tudo, em o nome de Jesus. Estenda as Tuas mãos, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam amém. Amém. Deus abençoe.